Fala galera, beleza? Eu sou o Rafa Pereira e vocês estão aqui no Rede Rafas. Bom, como vocês sabem, aqui no canal a gente gosta muito de falar sobre a audiência das novelas, a audiência da TV, e vocês também pedem bastante pra gente fazer vídeos. Fala da audiência do horário das 6, fala da audiência do horário das 7, fala da audiência de tal emissora. Inclusive, a gente, alguns anos atrás, acho que no ano retrasado, a gente fez uma série de vídeos sobre audiências e a gente listou as maiores e menores audiências, tanto do horário das 6, das 7, das 9, do Vale a Pena Ver de Novo e também de Malhação, que todos são da Rede Globo. E a gente está devendo para vocês um vídeo sobre as maiores e menores audiências das novelas do SBT e da Record. Prometo, gente. Eu e o Rafa, na verdade, prometemos que vamos fazer esses vídeos em breve. Enquanto esses vídeos não chegam, eu juntamente com o Rafa pensamos em fazer este vídeo de hoje, que a gente sempre está falando sobre audiência, muita gente fala também sobre audiência, tanto aqui no canal quanto nos grupos de novelas, de TV, que tem espalhados aí nas redes sociais, mas poucas pessoas sabem exatamente como que funciona a medição de audiência na TV brasileira, ou até mesmo o seu histórico, como é hoje e como era antigamente, como que funcionava, enfim. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo após a vinheta, então não sai daí. No ar, mais um campeão de audiência. Bom, que tal a gente começar então, obviamente, pelo começo de tudo. Como que começou a medição de audiência na TV brasileira? Desde que a TV é TV, desde que existe também a medição de audiência. Entretanto, lá antigamente a medição era pelo método flagrante. O que é o método flagrante? O pessoal do Ibope ou do órgão responsável por consultar a audiência das emissoras de TV, ele ligava de casa em casa. Oi, dona Maria, tudo bom? Como a senhora está? Eu gostaria de saber qual que é o programa que a senhora está assistindo hoje. A novela Irmãos Coragem, da Rede Globo. Tá ok, então. É uma consulta pro Ibope. Para medição de audiência. Isso, exatamente. Quantas pessoas estão assistindo junto com a senhora? Quantas TVs tem na sua casa? Uma só, né? Tudo bem, então. Obrigado pela sua participação na pesquisa. Tenha uma boa noite. Tá, tchau, tchau. E era basicamente isso. Eu não sei ao certo quais eram exatamente as perguntas que os funcionários do Ibope ou do órgão responsável pela medição de audiência faziam para as pessoas consultadas, mas era basicamente isso. Ligava na casa, perguntava qual era o programa que estava assistindo, qual emissora estava assistindo, qual era a preferência de horário de assistir e tudo mais, e isso era registrado. Então por isso que é muito comum a gente ver as tabelas de audiência das novelas de antigamente e ver números bastante altos. Tem duas tabelas que existem, né, tanto no método eletrônico, que também existia naquela época, quanto também no método flagrante. E obviamente o método flagrante, os números serão muito maiores. Isso porque, por exemplo, de 100 televisores que eram consultados, 59 estavam sintonizados em um programa. Logo, aquele programa registrou uma audiência de 59 pontos. Então era comum, por exemplo, consultar em 100 televisores e ter aí 90 televisores sintonizados em um mesmo programa, 80 televisores sintonizados em um mesmo programa, e esses números constavam como consolidados e caíam na tabela de audiência daquele determinado programa, daquela determinada novela, enfim. Vale ressaltar também que quando existiu o método flagrante, que pendurou aí na audiência da TV lá no comecinho dos anos 60 até o início dos anos 90, também existia um método de porcentagem. Traduzindo para nossa linguagem mais clara, o share, como é conhecido hoje em dia. É muito comum a gente ver aí, por exemplo, no consolidado, a novela das 9 consolidou 35 pontos com um share de 64%. Isso significa que o total de televisores ligados e consultados, 64% estavam sintonizados naquele determinado programa ou naquela determinada novela. Para ficar um pouco mais claro, vamos dar o exemplo aqui que um inscrito aqui do canal, o Cormeli Vandimion, deu pra gente em um vídeo já antigo, já de audiência, e a gente deixou registrado esse comentário para ajudar nesse vídeo. Então já deixo aqui o agradecimento a ele. Então vamos ao exemplo. 100 televisores eram consultados em 100 domicílios diferentes em uma capital. Desses 100,
31 televisores estavam desligados e 69 estavam ligados. 54 televisores desses 69 estavam sintonizados em um determinado programa ou determinada novela. A porcentagem era calculada entre o número de TVs sintonizados naquele programa e o número de TVs ligadas naquele momento. Partindo desse exemplo, 54 equivale a 78% de 69. Logo, esse determinado programa registrou 54 pontos e 78% da audiência sintonizada nele. Para algo atingir 100% de audiência, como foi o caso de Selva de Pedra lá em 1972 e os conhecidíssimos 100% de audiência, não era necessário que 100 televisores estivessem ligados e sintonizados naquele programa. Mas sim, era necessário que todos os televisores ligados, independente da quantidade, estivessem sim sintonizados naquele programa. Deu um bug aí? Conseguiram entender? Explicando melhor. 100 televisores foram consultados, 75 estavam desligados e 25 estavam ligados. E esses 25 estavam ligados em um único programa. Logo, esse programa obteve 25 pontos e 100% de audiência. No caso de Selva de Pedra, em 1972, no emblemático capítulo onde a Simone foi desmascarada, 23 dos 100 televisores estavam desligados e 77 estavam ligados. E todos esses 77 estavam assistindo aquele capítulo. Logo, a novela marcou 77 pontos com 100% de audiência. Então, basicamente, era assim que funcionava um método flagrante de audiência que começou aí no início dos anos 60 até o início dos anos 90. Depois se consolidou de fato um método eletrônico, ou como a gente já conhece também, o método do People Meter, que é o aparelhinho que algumas residências possuem em suas casas para medir a audiência e manda a informação direto para o Ibope. E o método eletrônico é um pouco diferente. Cada ponto registrado equivale a um número X de televisores ligados naquele momento, naquela hora. Nos anos 80, se eu não me engano, cada ponto equivalia a cerca de 20, 25 mil TVs ligadas. A partir de 1995, esse número mudou. Cada ponto passou a equivaler a 40 mil TVs ligadas. Isso, claro, só em São Paulo, não estou falando o Brasil inteiro. É um método que é considerado, né, o jeito de audiência que é mais considerado, são os números registrados em São Paulo para fins comerciais. Então, assim, nos anos 80, cada ponto equivalia ali a 20, 25, 30 mil TVs ligados. Eu não sei ao certo, mas vamos supor que sim. Aí, a partir de 1995, vocês podem ver nas tabelas de audiência aí das novelas de 94 para 95, tem uma queda, entre aspas, depois eu vou explicar o porquê dessas aspas, mas tem uma queda nos números de audiência. Isso porque o número de medição aumentou. Então, em vez de cada ponto equivaler a 30 mil TVs ligadas, cada ponto passou a valer 40 mil TVs ligadas naquele programa. Isso em São Paulo. A partir de 2007 também teve uma mudança brusca que fizeram com que os índices de audiência caíssem mais um pouco, porque o número de pontos por domicílio aumentou. Então, em vez de ser 40, 45 mil, como era comumente usado, passou a valer 60 mil TVs ligadas em um ponto. Em 2014 também ocorreu outra mudança, se eu não me engano, cada ponto passou a equivaler a 70 mil domicílios sintonizados com as TVs ligadas, né? Hoje em dia também o número é um pouquinho diferente do que de 2014. Atualmente, um ponto equivale a 74.987 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Lembram das aspas que eu usei quando eu falei que os índices de audiência caíram por causa da mudança na medição de pontos? Pois é, isso remete bastante ao que costumam dizer que porque antigamente as novelas marcavam mais audiência, porque antigamente as novelas eram mais assistidas. Só que
Não. Obviamente, se você pegar as tabelas de audiência das novelas de antigamente, dos anos 80, dos anos 90, até dos anos 2000, consequentemente, o número de audiências é muito maior, né? Hoje em dia, a gente não vê uma novela registrar aí 50, 60 pontos, como acontecia lá nos anos 90, nos anos 80, por exemplo. Cada ponto de audiência equivalia aí a 30 mil TVs ligadas, 40 mil TVs ligadas, por exemplo. Porque, antigamente, o número de pessoas, o número de domicílios que possuíam TVs em suas casas era muito menor do que hoje em dia. Então eles filtravam ali, eles pegavam o número X de domicílios para consolidar um ponto, né? E faziam a conta ali naquele consolidado, naquele número X de pessoas que tinham TVs em seus domicílios. Então, assim, antigamente, poucas pessoas tinham TVs em suas casas. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem TV até na palma da mão, até no celular, entendeu? Claro que a audiência não conta com isso, né? A audiência consolidada, né? Não conta com isso. Entretanto, todo mundo, basicamente, tem acesso à TV brasileira. E o número de TVs hoje em dia cresceu absurdamente. E a consequência desse aumento de TVs por domicílios também acabou acarretando no aumento de TVs por ponto. Então, se a gente tivesse a mesma medição que os anos 80, que os anos 90, eu acredito que as novelas estavam aí marcando facilmente 80, 90 pontos de audiência, porque o número de TVs hoje em dia é muito maior que o número de TVs de antigamente. Então, as novelas hoje em dia estarem marcando 30 pontos, 25 pontos e tudo mais, não quer dizer que a audiência caiu, não quer dizer que o público parou de ver TV. É muito pelo contrário, os números de TVs aumentaram, o número de TVs que equivale a um ponto também acabou aumentando, então com isso acarreta na diminuição do índice no consolidado de audiência. Então é por isso que não é cabível a comparação de audiência de novelas dos anos 80, por exemplo, com a audiência das novelas atuais. Porque nada bate ali, entendeu? Os números que as novelas dos anos 80 marcavam, 50, 60 pontos, hoje em dia é quase que impossível uma novela marcar esse número diariamente, sabe? 50, 60 pontos. E dizer que as novelas de antigamente também eram mais assistidas que as de hoje em dia, também não cabe aí a comparação, porque se colocar na ponta do lápis mesmo, as novelas de hoje em dia são mais assistidas que as de antigamente. Se você for comparar com o número de domicílios, por exemplo, hoje em dia se assiste muito mais novela do que antigamente, porque hoje em dia tem muito mais TVs do que antigamente. E é isso, gente, eu espero que tenha ficado bem clara essa explicação sobre como funciona e como funcionava a audiência na TV brasileira. Esse vídeo é um presente tanto meu quanto do Rafa para vocês. Faz tempo que a gente queria trazer esse tema, essa explicação aqui para vocês, porque a gente vê que vocês gostam bastante de falar sobre audiência. E nada melhor do que um vídeo explicando como de fato funciona a medição de audiência da TV brasileira. E eu falei aqui especificamente da medição de audiência na Grande São Paulo, porque ela é o polo comercial do Brasil. Então ela, por ser a maior metrópole do nosso país, né, tudo que acontece ali em São Paulo é considerado, é referência. Então, se tá dando audiência ali em São Paulo, então o comércio, né, o polo comercial vai em cima, e isso serve como referência para as outras capitais, para os outros estados do Brasil inteiro. Entretanto, nem sempre o que dá audiência em São Paulo, o que é sucesso em São Paulo, também é sucesso em outras capitais, vamos supor. Ao mesmo tempo que alguma coisa que pode fracassar em São Paulo também pode ser sucesso em outras capitais. Então, assim, tem esse desencontro às vezes, né? E é para isso também que existe a medição de audiência do Painel Nacional de Televisão, ou PNT, como é mais conhecido. Ele também serve como base para as emissoras verem onde certo programa está dando certo, onde não tá, onde a novela está fazendo sucesso, onde não tá, em diferentes partes pelo Brasil inteiro. E se você gostou desse vídeo, pô, faz ele bombar na audiência também, uai. Dê o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se você gosta de falar sobre audiência, se você não gosta, e aquele recadinho de sempre. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Rede Rafas e também na TV brasileira. E eu vou ficando por aqui.
Um grande beijo, um grande abraço, obrigado pela audiência e até lá!